Puxa a cadeira e se senta que o assunto que eu tenho para tratar com você é muito sério. Venho falar com vocês agora sobre o resultado dessas últimas pesquisas de opinião pública que mostram uma queda na aprovação do presidente Lula. Eu sei que é um assunto duro, difícil, mas a gente precisa tratar sobre esse assunto que ele é muito importante, tá? Primeiramente de tudo, a gente se questiona e fica na dúvida sobre a veracidade do resultado dessas pesquisas. Porque, analise comigo, nós tivemos um presidente que em um ano conseguiu fazer muito mais do que o Bolsonaro fez em 4 anos e que o Michel Temer fez em 2 anos. Nós tivemos um crescimento do PIB 3 vezes maior do que era estimado pelo mercado financeiro. Nós tivemos, minha gente, a renda do brasileiro atingindo o maior patamar desde o Plano Real. Nós estamos com a taxa de desemprego a menor desde 2014. Nós tivemos o retorno do Bolsa Família ampliado. Nós tivemos o retorno do Minha Casa Minha Vida com obras que estavam paradas desde o governo Michel Temer e com o retorno da faixa mais pobre da população ao programa que o Bolsonaro tinha excluído. Nós tivemos o retorno do Farmácia Popular, que o Bolsonaro tinha cortado em 80% o orçamento. Nós tivemos também, minha gente, a poupança para os alunos do ensino médio, que eles vão receber R$ 200 por mês e no final de cada ano R$ 1.000. Nós tivemos também, minha gente, a redução do preço dos combustíveis, que durante o governo Bolsonaro chegou a R$ 8 e que o governo Lula hoje custa em torno de R$ 5, sem reduzir impostos, sem prejudicar os cofres dos estados e prefeituras. Nós tivemos o preço dos alimentos em 2023 caindo, inclusive das carnes e proteínas, por conta da redução do preço dos combustíveis. Aí você chega hoje e me diz que a maior parte da população está reprovando o governo Lula e você quer que eu acredite sem antes questionar tudo isso? Não tem como, minha gente, é impossível a gente crer nisso. Primeiramente de tudo, nós precisamos entender uma coisa muito importante. A metodologia que essas empresas de pesquisas utilizam, que em torno de 2.000 pessoas, não condiz com a realidade da população brasileira e não consegue tirar um extrato que condiza com a maior parte da população brasileira. É uma metodologia ultrapassada. Sem falar no tipo de pergunta que o entrevistador faz ao entrevistado, porque dependendo da forma como ele faz a pergunta, ele já te induz a responder o que ele quer sem nem que você perceba. E detalhe, minha gente, todas essas pesquisas que o governo Lula teve uma queda foram encomendadas, e uma delas inclusive pela Globo News, somente depois do Lula ter colocado o dedo na ferida de Israel e ter dito a verdade sobre o que ele realmente está fazendo em Gaza. Então significa o quê? Significa que o Estado poderoso de Israel, que tem vários tentáculos no mundo todo, inclusive nos meios de comunicação hegemônicos no mundo todo, não deixaram passar batido e declararam guerra ao presidente Lula, junto com a nossa imprensa e junto com parte do setor da nossa elite e da elite política também, entendeu? Então, Lula não era para ter dito aquilo, muito pelo contrário, era para ter dito era antes, porque se você sair na rua e perguntar para as pessoas se a morte de 30.000 palestinos justifica o que Israel está fazendo, eu tenho certeza absoluta, dou a minha cara a tapa, que a maioria da população vai concordar que não faz o mínimo sentido, que nada justifica o que Israel está fazendo com o povo palestino. Agora, querer dizer que essa queda foi por conta da fala do Lula, o buraco aqui é mais embaixo, eu não nasci ontem não, tá? Outra coisa importante, minha gente, parte dessa reprovação do governo Lula, melhor falando, o fato da aprovação do governo Lula não estar tão alta quanto ele merecia estar diante de tudo que ele já fez em um ano, parcela de culpa está no próprio governo Lula e, infelizmente, no próprio presidente da República, porque não vai adiantar eu tirar o Pimenta da SECOM se a visão do presidente da República ainda é, infelizmente, uma visão analógica e que ainda não entendeu o poder e os malefícios dos algoritmos e das redes sociais. Primeiro de tudo, minha gente, além de nós termos um departamento
que divulgasse tudo de bom que o governo faz e que pagasse para impulsionar a divulgação em todas as redes sociais, nós deveríamos também ter um núcleo dentro do governo apenas para monitorar, processar e julgar e condenar todas as pessoas que estão produzindo e compartilhando fake news. Só isso. Isso era o mínimo que o governo deveria fazer, que ele não faz. É por isso que hoje o Lula pode chegar com um baú de ouro na porta de uma pessoa, dar para aquela pessoa e a pessoa vai continuar odiando ele e votando no Bolsonaro. Por quê? Porque não cuidou da comunicação, não cuidou de reverter ou tentar reverter essa lavagem cerebral que foi feita em torno de 20 a 30% da população brasileira. Além disso, minha gente, essa guerra, essa artilharia contra o governo Lula que foi declarado pela imprensa é porque eles não querem que o PT tenha um bom resultado nas eleições para vereador e para prefeito, e porque tanto essa imprensa quanto seus financiadores, que é o agronegócio e o mercado financeiro, não estão satisfeitos com a política de reindustrialização e soberania nacional que o governo Lula está trabalhando no nosso país. Porque eles sabem que para o Brasil voltar a crescer, se tornar um país próspero, rico e industrializado, vão ter que diminuir o preço do dólar, diminuindo o lucro do agronegócio, e vão ter que baixar a taxa de juros, diminuindo o lucro do mercado financeiro rentista que vive de renda. É só isso. O que cabe a nós diante de tudo isso? Primeiramente de tudo, cabe a nós, com respeito, cobrar do nosso presidente da República que ele acorde para a vida no que diz respeito à comunicação digital do governo, tá? Segundo, cobrar também do nosso presidente da República e do PT que nos chame para ir para as ruas, para mostrar para a imprensa como um todo, para o mundo todo, quanta gente acredita e crê no Lula e no governo dele. E por último, orar, rezar, pedir a Deus para dar sabedoria, discernimento e abrir os caminhos, porque o que tem de gente querendo a destruição do Lula, do governo Lula e do Brasil não é pouca, ok? Posso contar contigo?